Então, primeiramente, bom dia de novo, né? Meu nome é Natália, hoje eu vou estar apresentando aí um pouquinho para vocês do nosso projeto que foi implantado, né, em uma das nossas unidades da EGEA, eu faço parte hoje do grupo EGEA, né? E esse projeto ele foi implantado na Águas de Primavera, que é uma concessão que fica localizada em Primavera do Leste, no Mato Grosso. E eu vou estar apresentando aqui um pouquinho para vocês. Qualquer dúvida, peço desculpa desde já. Até falei com a Pri que eu estou um pouquinho resfriada, então desde já peço desculpa aí para vocês. Bom, então a EGEA hoje, né, é uma companhia que está aí dentro de 14 estados no Brasil inteiro, né? Nós estamos aí hoje dentro de 505 municípios e impactando a vida aí de cerca de 31 milhões de pessoas aí no Brasil como um todo, né? E esse projeto, como eu disse, né, ui, aqui, é, foi um projeto que foi implantado no município de Primavera do Leste, que fica localizado no Mato Grosso, né, dentro da Regional 1 da EGEA. Então, o GeoSteel, né, ele surgiu, na verdade, de um problema que hoje a gente sabe que é comum em todas as estações de tratamento de esgoto, né? A gente sabe aí que o lodo que é gerado no processo de tratamento, né, é um problema que é comum não só para a gente, tanto quanto para todas as outras concessionárias, né? E a gente sabe que hoje o mais usual, né, seria o deságue em leitos de secagem, ou às vezes nem isso, né? Muitas das vezes é feita ali a remoção e descartado diretamente, né? Destinado diretamente para o aterro sanitário. E a gente sabe que, querendo ou não, essa destinação direto para o aterro sanitário, com esse volume muito grande, né? A gente gera aí uma contribuição com os problemas ambientais e sociais, né? E isso dentro de vários quesitos, como, por exemplo, contaminação de solo, a gente aumenta ali, né, contribui ali com a perca da área útil do aterro sanitário. Querendo ou não, a gente impacta, né, com o aumento da geração de gás do efeito estufa e geração de odor desagradável, que a gente sabe que o aterro sanitário ele gera um odor desagradável e hoje, infelizmente, em muitos municípios, apesar de que os aterros sanitários eles têm que ficar ali numa certa distância, né, de onde tem uma população residente. A gente sabe que com esse crescimento populacional é difícil a gente ver isso hoje, ou nos municípios onde a gente anda. E um dos problemas também que a gente sabe que nós temos aí com o lodo é que o custo operacional para a remoção e destinação do lodo, ela é muito alto, ele é muito alto, né? Então, de acordo com estudos, né, e artigos que já foram publicados, a gente tem aí que mais ou menos a disposição do lodo, ela equivale ali mais ou menos a 60% do custo operacional de uma ET, né? E aí, dentro de tudo isso, a gente sabe que as estações de tratamento de esgoto, elas surgiram, né, com a finalidade principal, que é de promover proteção ao meio ambiente. E quando a gente fala assim, proteção ao meio ambiente, não é só entrar um efluente bruto e ela fazer um tratamento ali eficiente que lance o efluente tratado no rio sem que cause algum impacto negativo. Sim, esse é muito importante também. Só que ela tem que promover essa proteção como um todo, né, no seu processo como um todo. E isso inclui também a destinação dos subprodutos que são gerados aí dentro desse processo de tratamento. E essa tecnologia, né, o GeoSteel, ela que foi instalado em Primavera do Leste, foi uma tecnologia inovadora. Nossa unidade, né, foi pioneira nessa tecnologia, na questão de deságue de lodo de uma estação de tratamento de esgoto. Essa tecnologia, ela consiste basicamente, né, em um sistema móvel de instalação e de retirada, né? No caso ali, essa estrutura, ela consiste ali de treliças que estão de fácil instalação. O sistema que eles dão, né, a tecnologia, o nome que eles dão seria ele de plug and play, que seria de fácil desmonte, né? Então eles conseguem conectar e desconectar bem fácil essas treliças, né?
e que permite, assim, a movimentação dessa estrutura, não só dentro da própria estação de tratamento de esgoto, assim como entre outras unidades, né? Igual no nosso caso, que a gente tem várias outras unidades que ficam ali dentro da mesma região do Mato Grosso, a gente consegue ali fazer a desinstalação de um local e instalar em uma outra estação de tratamento de esgoto bem fácil, né? Bem prático, vamos dizer assim. Esse sistema, ele foi instalado lá em Primavera, ele é um sistema compacto, né? Atualmente, esse sistema ele possui capacidade de 107 metros cúbicos, né? Então, ele tem um volume ali de 107 metros cúbicos. Se a gente analisasse ali, fizesse uma proporção, a gente teria que instalar teria, né, que implantar 4 leitos de secagem de mais ou menos 30 metros cúbicos para a gente conseguir desaguar um volume de lodo que hoje a gente tem ali numa área bem menor. Esse sistema, ele tem uma maior eficiência de secagem do lodo, né? Uma vez que essa geomembrana, esse geotexto, né, que cobre essas treliças, ela é totalmente permeável, então ela permite uma maior área de contato com o lodo que a ser desaguado, né? E, como eu já disse, o melhor, né, é a facilidade na instalação, na manutenção, que a gente quase não tem aí uma manutenção, e na operação do sistema. Então, para os operadores, né, até mesmo os operadores que estão ali dentro da estação de tratamento de esgoto, eles foram instruídos uma vez, nós passamos o treinamento com eles e eles conseguem ali operar facilmente dentro da própria ET. Aqui nós pontuamos alguns benefícios da implantação desse projeto, né? Então, a gente tem aí benefícios que se encontram dentro dessas 3 áreas, né? Que seria aí no social, ambiental e no financeiro. Então, aí dentro do quesito social, a gente tem aí a segurança dos operadores, né? E na mitigação do odor, a gente, como eu disse, né? Primeiramente, a gente tem ali a mitigação do odor no aterro sanitário, mas indiretamente também na estação de tratamento de esgoto, porque a gente sabe que as lagoas de estabilização, a gente tem, querendo ou não, às vezes, né, esse problema aí de geração de odor, e aí quando a gente remove ali o lodo de esgoto, a gente aumenta a eficiência de tratamento, a gente aumenta ali o volume útil da lagoa, né, então a gente consegue fazer um tratamento muito mais eficiente, e aí isso faz com que reduza muito, né, reduza o odor que é gerado ali no entorno da ET, pode-se dizer assim. No quesito ambiental, né, a gente tem aí a redução no comprometimento do aterro sanitário, além do que, né, esse lodo que é desaguado no geosteel, a gente consegue ter aí uma destinação, né, alternativa, que seria a utilização dele, né, como matéria-prima para adubos orgânicos, desculpa. E no quesito financeiro, a gente tem uma redução de custo na questão desde o processo de remoção do lodo, quando a gente fala em horas homens trabalhado, né? Porque se a gente fizer uma comparação aí com os leitos de secagem, por exemplo, né? A gente tem ali que o leito de secagem ele não tem uma altura muito grande. Então você consegue fazer uma descarga de lodo no leito de secagem, mas rapidamente você espera desaguar, né? Espera um tempo para desaguar, mas manualmente, rapidamente, a gente precisa ali estar retirando o lodo do leito de secagem para a gente conseguir utilizar de novo. E também a redução de custo na destinação do aterro sanitário, caso seja essa a destinação final da unidade. E, além disso, né, reduz o investimento da implantação de tecnologia, porque, como eu disse, essa tecnologia ela é móvel, né? Então, a gente tem dentro do Mato Grosso várias outras unidades que são de sistema de lagoa de estabilização. Então, em um futuro bem próximo aí, né, a gente vai estar precisando realizar essa remoção de lodo. Então, assim que a gente conclui a remoção de lodo em uma das unidades, facilmente a gente consegue transportar isso para uma outra unidade para a gente estar realizando o mesmo processo. Aqui eu coloquei mais para vocês terem uma noção, né, dos investimentos que a gente realizou com o GeoSteel. Então, falando assim de uma forma global, o investimento inicial que a gente teve na estação de tratamento de esgoto Traíras, que é a de Primavera do Leste,
ela foi de 609 mil. Esse valor, né, esse valor, no caso, seria para esse GeoSteel de 107 metros cúbicos, né, que é o que a gente tem hoje implantado lá. Só que quando a gente olha assim a primeiro momento, o investimento, a gente fala, o investimento inicial é muito alto, né? Se a gente for fazer essa comparação com os leitos de secagem. Mas, por exemplo, né, se você for analisar ali mais profundo, igual no nosso caso, como eu disse, das outras unidades, se nós tivéssemos que implantar o leito de secagem nessas outras 5 estações de tratamento de esgoto, que no futuro próximo a gente vai ter que estar realizando a remoção de lodo, seria necessário um investimento de 1.150.000. Então, se você faz essa comparação, a gente tem ali uma redução bem significativa aí dentro do CAPEX, né, que a gente diz. E, além disso, também, querendo ou não, a gente consegue fazer esse reuso, né, em questão, falando no quesito aí ambiental. Aqui eu coloquei algumas vantagens e desvantagens, mas em comparação ao leito de secagem, que é o que, como eu disse, é o que é mais usualmente, né? O que a gente vê aí nessas estações de tratamento de esgoto, né, essa tecnologia que eles utilizam para deságue, na verdade, seriam mais os leitos de secagem, ou o geobag também, né? Que é aquela bolsa têxtil. Hoje a gente está conseguindo ver muito mais comumente do que anteriormente, né? Então, se a gente olha aqui o leito de secagem, né, a gente tem as vantagens que a gente tem um baixo investimento inicial, ok? Um processo de operação simples, um baixo consumo de energia. Porém, quando a gente vai fazer, como eu disse, né, se nós fizéssemos essa comparação do volume que hoje o GeoSteel me atende com o que eu precisaria para o leito de secagem, nós necessitaríamos de uma área muito maior do que o que a gente está utilizando hoje. E a gente sabe que às vezes é muito complicado isso em algumas unidades, né? E, além disso, o processo de remoção de lodo nos leitos de secagem é totalmente manual. Ele exige ali um maior tempo de secagem devido à área de contato ser somente no fundo, né, dos leitos, que tem ali a área a superfície drenante, e maior tempo de secagem devido a essa menor área de contato, né, que foi o que eu disse agora. E o GeoSteel, se a gente olha aí a questão das vantagens, né, a necessidade a gente tem aí de pouca área e garante uma maior capacidade, então a gente utiliza menor área e com maior volume. E aí aqui eu coloquei esse reais por metro cúbico, né, em comparação com leito de secagem e o GeoSteel, para vocês conseguirem realmente ter essa noção. Então, se a gente compara aí o reais por metro cúbico do leito de secagem, então a gente teria ali do leito de secagem reais por metro cúbico de 7.000 reais. E aí o GeoSteel, a gente tem aí reais por metro cúbico de 5.600 reais aí no GeoSteel, né? Então, assim, apesar do investimento inicial ele ser alto, se você olhar ali no final das contas, né, o seu investimento total ele vai ser menor do que o de uma implantação de um leito de secagem. O processo de operação ele é muito simples, como eu disse, né? A gente passou um treinamento para o operador e o próprio operador ele consegue operar normalmente, tranquilamente, né? Possui aí um baixo consumo de energia. Além disso, essa geomembrana, né? Essa membrana têxtil que fica ali na parte superior, ela pode ser reutilizada. Então, só para vocês entenderem, né? Como que funciona. Depois que a gente enche ali, atinge todo o volume desse GeoSteel, como que a gente pode proceder? Você tem duas formas, né? Então, uma das formas é você esperar encher todo ali, né? Atingir a capacidade, o volume total, para depois você ir removendo o lodo. Ou, na medida que for desaguando, você consegue ir desmontando aquelas treliças que ficam ali presas à geomembrana, né? E aí, com um arretro, você consegue ir removendo esse lodo que já foi desaguado. Então, você não precisa esperar encher totalmente, né? E secar totalmente para depois. Secar sim, mas você não precisa encher totalmente para você depois remover o lodo. Porque se você compara ali com as bolsas têxteis, né? Que eu falei que hoje elas estão sendo mais utilizadas,
o gel bag você precisa esperar ele encher totalmente, atingir o volume total, para depois você fazer essa remoção de lodo. Porque quando você faz essa remoção de lodo, você tem que destruir totalmente aquela membrana que está segurando o lodo ali, né? Que está desaguando o lodo. Então, você precisa destruir aquela membrana toda para depois você remover o lodo desidratado, né? Desaguado, para depois para a destinação final. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, a gente já consegue ir removendo, né? Então, a gente consegue ir desmontando e a retro ir retirando ali. E como eu disse, devido a maior área de contato, né, que toda essa membrana ela é permeável, a gente consegue ter aí um menor tempo de secagem em relação um menor tempo de secagem em relação ao leito de secagem. E aí, das desvantagens, né, como eu disse, a gente tem aí o alto custo do investimento inicial, que a gente sabe que realmente é um valor alto ali a se investir inicialmente, né, a um primeiro momento. E a questão de que a aquisição dessa tecnologia é com um fornecedor exclusivo, né? Devido estar patenteado aí. Essa tecnologia, ela que a gente implantou primeiramente no Mato Grosso, né, na Águas Primavera do Leste, ela foi tão eficiente e assim a gente conseguiu comprovar a questão da eficiência de deságua e do teor de sólidos final, né? E aí ela foi implantada em outras unidades da EGEA, né? Então hoje a gente já tem aí também em Diamantino, que fica no Mato Grosso também, na Águas Guariroba, na estação de tratamento de esgoto Los Angeles, e está sendo implantado agora na estação de tratamento de esgoto de Bonito, da Ambiental MS Pantanal, que também faz parte aí da concessão da EGEA. E eu vou mostrar só um vídeo aqui para vocês, só para vocês conseguirem ter uma noção de como que funciona esse sisteminha. Esse aqui é um vídeo lá de Primavera do Leste mesmo, tá, gente? E eu acho que é isso, pessoal. Não sei se tem alguma dúvida. Natália, obrigado pela sua excelente apresentação. Alguém tem alguma pergunta para a Natália, para a equipe? A Angélica Oi, eu levantou a tenho, mão. Angélica. Por favor. Olá, Pode. pessoal. Bom dia. Bom Primeiramente, dia. Natália, parabéns, uma solução Obrigada. bem legal. Eu confesso que eu sou entusiasta dessas questões de tratamento de lodo, que é algo que a gente tem que tratar com um pouco de cuidado aí no nosso país, porque é bastante complexo. Deixa eu me apresentar antes, eu sou Angélica, eu trabalho na engenharia da BRK Ambiental, eu atuo na Regional São Paulo. E aí eu tenho algumas dúvidas. Eu já ouvi falar dessa tecnologia, inclusive para fazer desassoreamento também de áreas de captações, de rios, é bastante comum. Sim. Eu achei interessante porque a aplicação que vocês estão colocando é para esgoto. Então é algo muito legal. Sinceramente, é algo que eu achei bem entusiasta. E aí eu tenho algumas dúvidas que assim, a gente também aqui dentro da BRK, a gente tem algumas plantas também que a gente tem alguma. Aí vai depender muito das AETs também, que dependendo da aplicação a gente pode colocar uma solução como essa, e em alguns casos, infelizmente, a gente acaba não tendo a possibilidade. Mas, por exemplo, eu vi que a aplicação que vocês fizeram desse GeoSteel é basicamente para AETs com lagoas. Eu não sei se vocês Isso. chegaram a ver algumas aplicações, por exemplo, para por exemplo, com lodos ativados ou tem reator É, anaeróbio. então, um exemplo, né? Igual eu citei ali no final, que já está sendo implantada em outras unidades nossas. A ET Los Angeles, que é da Águas Guariroba, que foi uma das que eu citei, ela é reator WASB. Ela é uma ET de 1.200 litros por segundo e está sendo implantada lá, né? Agora, eu acho que eles terminaram de instalar no final do ano
passado. Se eu não me engano, já até entrou em operação. Eles estavam aguardando somente sair a licença, né? Que lá em Campo Grande, não, em Primavera, o órgão ele não exigiu que fosse feito esse processo de licenciamento. Nós já temos todos os documentos, mas eles não prosseguiram, né? Mas lá em Campo Grande, eles estavam só aguardando a finalização desse processo de licenciamento para já entrar em operação. Nossa, E lá muito ele bom. atou o ASB. Nossa, imagina. E alguma aplicação, por exemplo, para ETA, vocês chegaram a estudar alguma coisa? Porque o lodo de ETA é diferente, obviamente, Sim, e pelo menos assim, dentro das nossas unidades, o órgão ambiental ele tem exigido bastante essa questão de não destinar, né, esse lodo de aqui tratamento de também. ETA. Sim, Então, assim, só que para ETA é um pouco mais. A gente fala que é um pouco mais simples, só que ao mesmo tempo que é complexo, né? Porque ao mesmo tempo, dependendo da qualidade, a gente pode lançar, né? Ou sim. não, né? Aí é uma questão que a gente tem que tomar um certo cuidado. Não sei se para esse É, tipo de aplicação de joystick também poderia, sim, eu para acho que ETA. sim, com certeza. Eu acho que é bem consistente, porque se você para pensar, hoje, né, igual falo pelas nossas unidades no Mato Grosso, não sei como seria aí a realidade de vocês, né? Mas entraria todo aquele processo, lógico, de tratamento, de ir para um tanque, né, de acúmulo e etc. Só que ao invés do processo final ser um leito de secagem, que aqui na maioria das ETAs do Mato Grosso pelo menos são, aí no caso entraria o GeoSteel, né? Então acho que seria pertinente da mesma forma. A gente não tem instalado hoje, mas temos pretensão para instalar aí futuramente, porque assim como aí também os órgãos estão batendo bem em cima da gente aí em relação a isso, né? E como a gente às vezes sabe, como vocês sabem também, né? Às vezes a gente pega concessões que são um pouquinho diferentes da realidade ali do que a gente vive, né? De já ter um sistema de tratamento de lodo ali já ok, pronto e de acordo com o que está aí com as legislações, né? Então a gente às vezes tem que mexer um pouco, sair um pouquinho fora da caixinha para conseguir adaptar o sistema que a gente tem. É verdade. Mas parabéns, Egeia, a equipe aí desse projeto Obrigada, foi excelente. Muito obrigada. obrigada, Angélica. Jean. Natália, parabéns também para vocês aí da EGEA, pelo Obrigada. time que trabalha. Ah, o Jean levantou a mão. Jean Jean, pode. levantou a mão. Valeu, Juliana. Natália, achei interessante, a Angélica comentou uma coisa interessante também, que é a aplicação para lodo de ETA, Sim, que era uma pergunta que eu iria fazer também, que tem algumas unidades que precisa ser feito investimentos rápidos, e acho que é interessante, é a solução que consegue aplicar de forma rápida aí para tratar lodo de ETA em caso aí que temos um prazo muito curto. Mas a exato. dúvida é o seguinte, a geomembrana, ela não começa a comatar com o tempo, principalmente a parte do fundo. Tem algum processo que é feito aí para evitar essa comatação? A gente ainda não teve esse problema, né? Assim, esse GeoSteel, ele foi instalado no final do ano retrasado, na verdade, né? Lá em Primavera do Leste, né? Então ele já está em processo de operação mesmo. Só que a gente ainda não teve esse problema. E o que o fornecedor nos diz, né, é que a gente consegue utilizar ali dentro de um longo período de tempo essa mesma membrana. Só que é claro que lá na frente, né, eu acho que ela vai perder uma eficiência sim. Então a gente vai ter que fazer essa troca. Só que se você para pensar um investimento da geomembrana, se você for olhar o custo, ele é muito menor do que você ter que, vamos supor, num leito de secagem ali, que a gente sabe que tem um problema, às vezes vai fazer a remoção ali do lodo no leito de secagem, você acaba quebrando ali a parte drenante, né? Se for, vamos supor, com uma retro. Então, a gente tem que trocar e reformar todo o leito de secagem. Então, o custo continua sendo muito menor. E mesmo que você fale ali do custo de trocar isso com uma frequência um pouquinho maior, e aí você fizer essa comparação com o investimento do leito de secagem, o investimento que você faz total ainda continua sendo menor com o do leito de secagem. Um pouco mais de um ano, né, em operação, ainda não teve perda de Sim, eficiência. Então não, dura ainda bastante. não. Então aí já dá para ter uma noção, né? Sim. Ok, obrigado, Natália. De nada, obrigada a você. Parabéns. Obrigada, gente. Alguém mais tem perguntas? Acho que o Daniel Daniel levantou Torres. a mão. Natália, você vê algum. Acho que parabéns primeiro, tá? Acho que sou muito legal. Obrigada.
Você vê alguma contraindicação para essa solução? Lugares Olha, que eu sinceramente não. Te falar de problemas, né, que a gente teve. Não foi em relação à tecnologia. A gente teve lá um problema que foi em relação à queima da bomba que succiona ali o lodo. Mas isso foi devido a uma operação errada, né, de um operador novo que entrou na ET, não foi instruído corretamente, né, e aí nós não sabíamos que tinha sido feita essa troca de operador, e ele acabou operando de forma incorreta a bomba de sucção de lodo. Só esse único empecilho que a gente teve. Mas, no mais, foi bem, está sendo bem tranquilo, né? Bem simples a operação. A bomba ali de lodo, só para explicar ali, você detalhar um pouquinho mais, né? A bomba de lodo, o operador ele consegue controlar com um controlezinho que ele tem, né? Então ele consegue mover ali dentro da lagoa através de um controle. A gente tem ali os tanques de polímero, né? Que fica ali do lado externo e tem uma linha que faz a mistura ali. Na medida que é feita a sucção do lodo, ele encontra com a linha, né? Ele tem uma linha que encontra com o polímero, onde é feito esse processo de mistura, e depois que ele vai ali para o bag. Então, ali é só um ligar e desligar mesmo. Então, não tem nenhum ponto assim que eu posso te falar, isso é um empecilho, sabe? Uma desvantagem da tecnologia. Isso daí não, ainda não tivemos. Tá bom. Legal. Obrigado, viu? De nada, obrigada Alguém a vocês. mais? Alguém mais? Perguntas? Oi, Gil, Natália. Oi, Amanda, bom dia. Aqui é a Amanda. Bom dia, gente. Bom dia, Amanda. Eu trabalho na GS, na engenharia da GS. Parabéns aí pelo trabalho, achei muito bacana. E eu queria saber qual que é o teor de sólido seco que sai do lodo desse geosteel. O teor de sólido desaguado, eles colocam aí de 30% a 40%. Então é similar ao do leito já também, desaguado, né? No lodo já desaguado, né? E aí no tá. lodo, considerando aí no lodo úmido uns 8%, então 30% a 40% mais ou menos. Tá, joia. Obrigada. De nada. Alguém mais? Bom, essa apresentação, Priscila, compartilha depois com todo mundo, apesar que eu acho que ela fica no painel do associado, não? Lá dentro do site, ou não? Sim, eu estou fazendo a gravação para depois, posterior, né, o vídeo. Mas eu queria agradecer muito a Natália. Natália, excelente apresentação, conteúdo riquíssimo, Pri. e dar parabéns para você, para toda a equipe. Assim, estou aqui encantada aqui. Parabéns mesmo. Muito Realmente, obrigada Natália, aí pela oportunidade, viu, gente? A gente que agradece aqui. E ficamos à parabéns. disposição de vocês Parabéns aí para mais caso uma vez. E a gente espera que vocês continuem inovando, né? Apresentando aqui para a gente. Isso é um recado para todos. A gente está abrindo essa participação no Conselho para todo mundo conhecer os prêmios, as coisas que foram premiadas. E também, se tiverem alguma ideia, conversem nos GTs aí com a Priscila, aperfeiçoem a ideia e a gente vem assistir aqui e compartilha com todo mundo também. Com isso, a gente vai fomentar a eficiência da participação privada e mostrar, né, que a gente veio para fazer, de fato, após o marco legal, né, mostrar que nós somos eficientes, que nós temos ideia inovadora, que somos pioneiros e agregar valor para o saneamento brasileiro. Obrigado, Natália. Parabéns. Vou botar aqui na pauta. Bom, agora nós vamos falar sobre o Programa Brasileiro GHG, o protocolo, né, que é sobre a publicação de inventários de emissões de gases de efeito estufa. Então, aqui nós temos o Lucas, a FGV, convidado. Bem-vindo, Lucas. É um prazer falar sobre esse tema tão importante agora que a gente vem vivendo no mundo. A questão do ESG é uma coisa muito importante e saneamento é ESG na veia. Então, a gente conta com a sua apresentação aqui. Obrigado. Bom dia, eu que agradeço o convite, Juliano, Priscila. Então, bom dia a todos. Deixa eu só compartilhar minha tela. Todo mundo está conseguindo enxergar aí? Apresentação? Sim. Sim, Lucas. Tá bom. Bom, pessoal,
Então, novamente, agradecer o convite. Vou, nesses próximos 15, 20 minutinhos, apresentar brevemente para vocês o que é o Programa Brasileiro GHG Protocol, quais são as principais motivações para a elaboração de inventário, a importância, né, as temáticas que estão envolvidas com a elaboração do inventário, explicar brevemente como começar, tá? Eu entendo que tem muitas empresas aqui, eu já percebi que já fazem parte do programa, né, já estão craques no inventário, mas eu imagino que muitas outras talvez não tenham tido esse contato tão a fundo, tá, com esse processo de elaboração de um inventário de emissões. E, por fim, explicar também como que vocês podem participar do programa, conhecer mais sobre o programa. Então, vou apresentar nesses próximos 15, 20 minutinhos para vocês. Antes de falar do programa, eu só gostaria de destacar, né, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, que a gente chama de FGV-SES, que é um centro de estudos que trabalha com diversas iniciativas, projetos relacionados à temática de sustentabilidade. Um desses braços, né, de atuação de iniciativas é o Programa Brasileiro GHG Protocol. Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, tá? Se a Priscila permitir. E aí vocês podem acessar o link, eu deixo aqui o relatório de atividades do FGV-SES, caso vocês queiram conhecer os projetos, iniciativas que ainda estão em andamento, que foram finalizados. Então, deixo aqui o convite para vocês conhecerem também todos esses projetos desenvolvidos pelo centro. E aí, falando especificamente do programa, o Programa Brasileiro de GHG Protocol ele foi criado em 2008, em parceria com as organizações internacionais que são responsáveis pela criação, né, e atualização do método do padrão GHG Protocol, tá? E o nosso principal objetivo aqui como programa, né, regional é estimular a cultura corporativa de elaborar e publicar inventários de emissões de gases de efeito estufa aqui no Brasil. Tá? Então, assim, só para vocês entenderem, né, quando a gente fala de GHG Protocol, a gente está falando de um padrão, né, para elaboração de inventários. Um desses guias, né, que eles detêm, que o GHG Protocol detém, é o padrão para elaboração de inventários corporativos. E é esse guia que a gente implementa aqui no Programa Brasileiro. Então, quais são as atividades que o Programa Brasileiro GHG Protocol desenvolve, tá? Junto às organizações. Então, a gente trabalha no desenvolvimento de métodos, né, ferramentas. Então, a gente tem uma ferramenta de cálculo que auxilia as empresas a quantificarem, né, esses dados de emissão e construírem, elaborarem os seus inventários. Trabalhamos também com a parte de formação, né, então uma capacitação, treinamentos no método. Temos a plataforma Registro Público de Emissões, que é uma grande base de dados, né, com vários inventários publicados desde a criação do programa, né, lá em 2008. Então, é a maior plataforma de inventários corporativos da América Latina que a gente tem conhecimento, tá? A gente está com mais de 4.000 inventários publicados e a gente trabalha muito com a articulação entre atores-chave. Então, se a gente precisar de algum tipo de atualização muito grande na ferramenta de cálculo, por exemplo, é muito comum que a gente faça essa articulação, né, com os atores. Só para vocês terem um exemplo, a gente atualizou o memorial de cálculo para o tratamento de efluentes, né? Vou explicar um pouquinho depois, mas a gente trabalhou bastante também com o processo de consulta, né, com as empresas, membros do programa, do setor de saneamento, tá? Então, a gente faz esse tipo de atividade também. Bom, deixo aqui o link dos principais pontos aqui, né, do programa. Então, a gente tem o site institucional, que vocês podem acessar o nosso FAQ, todas as diretrizes, notas técnicas, especificações, está tudo, né, aberto ao público para vocês consultarem. Também está o link da ferramenta, que é uma ferramenta em Excel bem simples para vocês utilizarem, de uso gratuito para elaborar um inventário. Temos ali o relatório, né, que a gente faz todo ano, quando a gente encerra um ciclo de relato, enfim. Todas as informações estão no nosso site institucional e também deixo o link aqui da plataforma do Registro Público de Emissões. Então, ali vocês podem consultar essa plataforma, ver como que o inventário ele é estruturado, como que ele é elaborado, publicado, quais são as empresas que já publicaram, as informações, tudo isso é público, tá? Então, caso vocês não conheçam, podem entrar na plataforma, fuçar, aplicar os filtros, ver quais são as empresas, né, do setor de saneamento, por exemplo, que participam do programa. Então, tudo isso está disponível para vocês. Deixo o link, vocês podem acessar. Bom, e por que o programa existe, né? Então, desde a criação do programa, a gente entende que as organizações, elas são atores-chave no combate à mudança do clima, tá? E a gente tem observado ao longo do tempo esse engajamento, esse crescimento no número de organizações que nos procuram para elaborar um inventário e publicar isso na plataforma do Registro Público de Emissões. Então, só para vocês entenderem, no ano passado, que a gente rodou o ciclo 2023 de relato, em que as organizações participantes do programa publicaram os inventários referentes ao ano de 2022, a gente contou com 434 organizações
né, que participaram do ciclo e publicaram um total ali de 876 inventários de gases de efeito estufa, tá? Então, a gente está observando, principalmente após a pandemia, um crescimento muito grande no número de organizações que estão procurando o programa para tornarem públicos, né, o inventário de gases de efeito estufa. Bom, e o que está por trás, né, desse interesse, desse crescimento? Aqui eu vou linkar um pouquinho das motivações, tá? Então, a primeira delas, que eu entendo que seja mais importante, é que o inventário de emissões, ele é, antes de mais nada, uma ferramenta de gestão. Então, aqui a gente costuma falar que o inventário ele é o passo zero para você ter qualquer tipo de gestão das emissões da sua organização. Então, ele é uma ferramenta de diagnóstico. É a partir do inventário que você vai entender qual que é o perfil de emissão da sua organização, onde você pode atuar para reduzir, compensar essas emissões, tá bom? Ele também é uma boa oportunidade para você ter uma gestão das emissões ao longo do tempo. Então, obter dados históricos, né? Como que as emissões elas têm evoluído ao longo do tempo. Tá? E para você estabelecer metas, indicadores, é importante você ter esse diagnóstico. Então, o inventário, como eu disse, é uma ferramenta de gestão, é um insumo para a tomada de decisão. E a partir disso, né, dessa gestão, vocês vão implementar ações de melhoria, buscando, né, visando a redução das emissões, mas também podem obter outros benefícios associados à redução das emissões, como economia de recursos e aumento de eficiência. Tá? Outro ponto aqui de motivações corporativas, né, o quesito da transparência. Então, a gente pergunta muito para as organizações, ok, vocês elaboram o inventário, mas vocês poderiam usar esse inventário internamente, né, não tornar isso público. Mas muitas organizações preferem tornar isso público, né, por meio da plataforma. Por que isso acontece? Porque publicar o inventário é uma forma de você obter reconhecimento por parte dos stakeholders, né, mostrar as iniciativas, o engajamento da sua organização para mensurar esse impacto do clima, né, relacionado à mudança climática das operações da organização, está relacionado a questões de reputação, credibilidade, e também, né, a elaboração de inventário, ele é um passo inicial para você participar de outras iniciativas importantes relacionadas à mudança do clima. Tá, aqui eu trago algumas dessas outras iniciativas. Nós temos índices, desde índices da Bolsa de Valores, como também o CDP, o GRI. Também tem aqui o Science Based Targets, que é uma iniciativa voltada para a elaboração de metas corporativas, tá? Que estão alinhadas ao conhecimento científico. Então, como eu disse, né, o inventário ele é o passo zero. Sem o inventário, você não consegue ter uma gestão das emissões e muitas vezes não consegue participar de outras iniciativas importantes relacionadas à mudança do clima. E, por fim, um ponto de motivação que está crescendo bastante nos últimos anos, que seriam essas exigências legais, tá? Ponto de vista de demanda por parte do poder público, por exemplo. Então, aqui a gente elenca algumas iniciativas no âmbito federal ou estadual que envolvem a elaboração de inventário. Então, só para dar um exemplo para vocês, a última resolução que a gente tem conhecimento, né, que é do estado do Mato Grosso do Sul, que exige a apresentação do inventário de emissões de gases de efeito estufa para que ocorra o processo, né, para que finalize o processo de licenciamento ambiental. Então, se tornou um item obrigatório que a organização apresente para o órgão, né, para que o processo de licenciamento ambiental seja concluído. Nós temos também, né, as discussões, né, uma expectativa da criação do mercado regulado de carbono por meio da PL 412, então uma discussão bastante recente. Muitas organizações têm se preocupado, né, com essa possível regulação, e o inventário, querendo ou não, ele é uma forma da organização entender o perfil de emissões, entender também os riscos, né, relacionados a uma possível regulação, se vai estar dentro ou não vai, como que a organização está nesse sentido. Então, o inventário, como eu disse, né, ele é o diagnóstico, ele é o passo zero, então ele está muito relacionado também a essas possíveis exigências legais que podem existir, né, aumentar no futuro, ou que já estão implementadas no momento. Bom, e tudo isso que eu falei de motivações, né, dados de crescimento do número de participantes, né, de organizações participantes, dados de emissões, tudo isso a gente consolida num único relatório, tá? Vocês podem entrar naquele site institucional. Lá embaixo vocês podem acessar ali, né, o link do relatório anual do último ciclo, 2023. Ali a gente apresenta mais ou menos um consolidado, né, de tudo aquilo que a gente obteve naquele ciclo de relato. E a gente fala muito sobre percepções, né? Todo ano a gente faz uma pesquisa com as organizações membros e pergunta questões sobre motivações, desafios, iniciativas, metas, e a gente traz esses resultados consolidados, inclusive por setor, tá? E traz algumas discussões em cima disso. Então, se vocês quiserem entender um panorama, né, de como que o seu setor ele está posicionado em alguma temática ou os principais desafios que
que os parceiros eles têm encontrado, vocês podem consultar o nosso relatório anual, é uma boa fonte de informação, está aberto ao público também, tá? Ainda falando, né, sobre essas nossas atividades, a gente tem, então, as bases metodológicas que estão na nossa biblioteca, também vocês podem acessar de uso livre. Temos notas técnicas que são relacionados a algum assunto mais setorial, algum cálculo mais setorial, por exemplo, de que forma que isso pode ser feito. E a gente tem a nossa ferramenta de cálculo intersetorial. Então, como eu disse, né, vocês podem baixar, utilizar, não precisa fazer parte do programa para utilizar essa ferramenta, é de uso gratuito. E a ideia é justamente facilitar esse processo de cálculo das emissões para você elaborar o seu inventário. Então, a gente tem, inclusive, uma aba, né, para fazer o cálculo do tratamento e disposição final de efluentes, tá? A gente passou recentemente por um processo de atualização dessa metodologia de cálculo, né, com a ajuda, né, das empresas do programa do setor de saneamento. Então, a gente utiliza, né, o IPCC, tá, que é uma organização referência aqui, quando a gente está falando de mudanças climáticas, né? Então, o IPCC traz essa metodologia de cálculo, a gente só implementou aqui na nossa ferramenta. Então, a ideia é que a ferramenta peça algumas informações para vocês, né, alguns dados de entrada, e a partir desses dados de entrada, né, e a utilização de fatores de emissão, a ferramenta vai fazer o cálculo, por exemplo, das emissões de metano e N2O, né, que são esses dois principais gases de efeito estufa relacionados ao tratamento de efluentes. E a partir disso vai te trazer o resultado do impacto climático daquela operação, tá? Então, a ideia é justamente facilitar a vida de vocês, e cabe destacar que não é de uso obrigatório, né? Então, se você faz parte do programa, quer relatar o seu inventário na plataforma, não é obrigatório o uso da ferramenta, tá? Ela é só uma opção. A única coisa que a gente pede é que seja elencado, né? Fique transparente no inventário quais foram as metodologias que vocês utilizaram, fatores de emissão, além das quais, né, que são apresentadas aqui pelo programa. Então, se existem iniciativas, né, como as apresentadas já pelos colegas, de ter um fator de emissão mais específico para uma determinada tecnologia ou para uma planta que vocês têm, né, que seja mais aderente à realidade da organização, vocês podem utilizar, a gente incentiva que isso ocorra, tá? Então, vocês, né, vão ter dados primários e se vocês tiverem fatores de emissão mais precisos, vocês não precisam utilizar o da ferramenta necessariamente, vocês podem fazer o cálculo e relatar isso no inventário. Eu acho que é uma boa prática, inclusive, que seja feito, mas a ferramenta está ali para ajudar vocês também. Eu não vou entrar em detalhes, né, de como que a ferramenta funciona, porque a gente só tem 15, 20 minutinhos, mas eu estou à disposição, caso vocês tenham dúvidas sobre a ferramenta, vocês podem entrar em contato comigo, vou deixar aqui, né, o meu e-mail e o e-mail do programa no fim da apresentação. Então, só para vocês saberem que existe essa opção para vocês realizarem o cálculo das emissões, tá? Bom, e aí, beleza, né? Falei sobre as motivações, um pouquinho sobre as atividades do programa, e aí vou falar um pouquinho sobre, ok, por onde começar, né? Porque, assim, se a gente pensa na nossa organização e na cadeia de valor, né, que envolve a organização, a gente identifica várias fontes de emissão que a gente pode considerar no inventário, né? Então, isso pode se tornar muito complexo. Então, a gente precisa estabelecer, primeiro de tudo, limites, entender o que vai ser contemplado no inventário e, a partir disso, começar a trabalhar de pouco em pouco para construir esse inventário de emissões da organização como um todo. Então, a gente elenca alguns passos, né, para fazer esse inventário, que seria, primeiro, identificar, classificar as fontes de emissão, ter todo o processo de coleta de dados, escolha de fator de emissão, fazer o cálculo das emissões, né, que, como eu disse, pode ser feito pela nossa ferramenta ou por uma outra ferramenta, outra metodologia de cálculo, e aí sim elaborar e publicar o inventário, tá? Lembrando, né, sempre naquela linha de, primeiro, fazer o inventário, né, ter esse diagnóstico para depois ter o processo de gestão das emissões e aí sim elaborar planos de ação para mitigar, reduzir essas emissões. Como é um processo longo, eu só vou focar nessa etapa inicial, mas que eu entendo que é a mais importante, né? Que é como que você começa o seu inventário, como que você identifica e classifica as fontes de emissão. Então, a gente primeiro precisa estabelecer os limites, né? Que são essas linhas imaginárias que vão dizer o que é a nossa organização, o que vai entrar ou não no inventário. Na metodologia, né, no método GHG Protocol corporativo, a gente tem dois limites. Primeiro seriam os limites organizacionais, em que a gente vai delimitar quais são as estruturas da empresa, né, da organização, então, as unidades do grupo, empresas que são controladas, quem é a matriz, e depois a gente vai identificar, né, olhar para essas estruturas, identificar as fontes de emissão que existem nessas estruturas e classificar, né, fazer os limites operacionais. Então, a gente vai falar o seguinte, olha, essa fonte de emissão aqui é a minha organização que controla, então são emissões diretas,
essa fonte de emissão aqui eu não controlo, é de um terceiro, né, um fornecedor que emite, então é uma fonte de emissão indireta. Tudo isso eu vou explicar brevemente para vocês mais para frente, mas só para vocês entenderem, né? Então, limites organizacionais a gente olha para a estrutura da organização e limites operacionais a gente vai olhar para as fontes de emissão e classificá-las, tá? Então, vamos para um exemplo para ficar mais claro para vocês. Então, vamos imaginar que a gente tem uma organização e a gente identifica que nós temos uma fábrica, um prédio administrativo, um centro de distribuição com uma frota própria e um refeitório ali para atender os funcionários da fábrica. Então, eu posso traçar essa linha imaginária para estabelecer quais são os limites organizacionais, tá? O que é a minha organização, quais são as estruturas que eu vou contemplar no meu inventário. A partir dessa definição, eu começo a construir também o que é a cadeia de valor, né? O que está relacionado às atividades da minha organização. Então, fornecedores, clientes, geradores de energia, tudo isso eu consigo desenhar, começar a mapear para saber o que eu posso considerar, né, no meu inventário, que seria a minha própria organização, e o que está relacionado à sua cadeia de valor, emissões indiretas. E a partir disso eu consigo mapear, fazer um mapeamento das fontes de emissão. Então, na minha fábrica eu posso falar, por exemplo, que eu tenho uma caldeira queimando gás natural, no refeitório eu vou queimar gás de cozinha, no centro de distribuição eu tenho caminhões operando, queimando diesel, no prédio administrativo eu tenho consumo de energia, o meu fornecedor ele emite, né, para produzir uma matéria-prima que eu utilizo nas minhas operações. Então, todos esses paralelos podem ser construídos aqui nesses limites organizacionais e, a partir disso, identificar as fontes de emissão, tá? E aí, uma vez que a gente identifica as fontes de emissão, a gente faz os limites operacionais, que é classificar essas emissões como emissões diretas ou indiretas. O que seriam essas emissões diretas que a gente classifica como escopo 1? Seriam as fontes de emissão que a minha organização detém controle, detém propriedade, por exemplo. Então, é aquela caldeira que a minha organização opera, é aquela planta ali de tratamento de efluentes que a minha organização tem um controle direto. Então, isso nos diz o seguinte, aquela fonte de emissão eu tenho como atuar, é de minha responsabilidade, então é meu escopo 1, tá? O que seriam as emissões indiretas? São todas as fontes de emissão que estão relacionadas à operação da minha organização, mas que ela não detém controle. Então, o escopo 2 seriam emissões indiretas relacionadas à geração de energia, tá? Que a minha organização consome para suas atividades. Um exemplo muito claro disso é consumo de eletricidade, né? A gente consome a eletricidade da rede que uma empresa terceira gerou para a gente. Então, essa fonte de emissão da geração da eletricidade é uma emissão indireta. A gente classifica como escopo 2. E escopo 3 são todas as fontes de emissão indireta, todas as outras fontes de emissão indireta. Então, é aquela emissão do transporte da matéria-prima, que um terceiro faz esse transporte, né? Eu pago frete, por exemplo, é a emissão do uso do produto no cliente, por exemplo, né? Do produto que eu vendi, mas é o cliente que vai utilizar, ele que tem controle. É tudo relacionado à cadeia de valor. É aquela viagem a negócios, né? Que o funcionário da organização fez para um outro país, por exemplo, que vai ter a emissão dessa viagem. Tudo isso é escopo 3, emissão indireta. E aí, no âmbito do programa, só para vocês entenderem, escopo 1 e escopo 2, eles são de relato obrigatório, tá? Então, se você quer ter um inventário completo, você precisa relatar todas as fontes de emissão de escopo 1 e 2. Escopo 3, dado o desafio, né, porque são fontes de emissão que a gente não detém controle, dados que a gente não tem, muitas vezes, o acesso, o escopo 3 é de relato voluntário, porém a gente observa que muitas organizações estão preocupadas em relatar o escopo 3 também, até porque pode ser um escopo em que a maioria das emissões vai estar inserido, né? Às vezes, você olhando para o perfil de emissão da organização, você acaba observando que o escopo 3 é o principal, então não faz sentido não contabilizar. Mas ainda assim é de relato voluntário, tá bom? Aqui a gente traz as diferentes categorias de emissão, então o método vai auxiliar vocês no seguinte sentido, né? A classificar se uma determinada fonte de emissão da sua organização vai ser escopo 1, escopo 2, escopo 3 e qual a categoria. Então, se a gente está falando de tratamentos de efluentes, por exemplo, que a organização detém controle, pode entrar ali como escopo 1, categoria 7, né, que é a categoria de resíduos sólidos e efluentes líquidos. Para que existe isso, pessoal? Para auxiliar vocês na gestão das emissões, na apresentação dos resultados. O escopo 1 são as fontes de emissão que a sua organização consegue atuar de maneira direta. Então, vocês têm uma possibilidade de atuar numa gestão, né, muito mais direta do que no escopo 3, por exemplo, em que as emissões elas vão depender do seu parceiro, da sua cadeia de valor, do seu cliente, tá? Que não dependem diretamente da organização. Então, tudo isso, né, separar por escopo,
vai também auxiliar vocês nesse processo da gestão das emissões também. Então, aqui só para mostrar que existem várias categorias, a gente entende que são muitas, mas o método está ali justamente para auxiliar vocês nessa classificação, e a ferramenta de cálculo ela já vai fazendo essa divisão para vocês também. Bom, uma dúvida muito comum, aí quase finalizando a apresentação, é como que eu entendo se uma fonte de emissão é de escopo 1 ou escopo 3 da minha organização. A gente recebe muito essa dúvida, só queria deixar um pouquinho claro aqui para vocês, que a dica é, olha para a fonte de emissão e se pergunta, a minha organização, ela controla ou tem propriedade da fonte de emissão? Se vocês falam o seguinte, olha, aquela unidade de tratamento é a minha organização que controla, é ela que detém a propriedade. Então não tem segredo, as emissões que ocorrem ali naquela atividade, elas vão ser escopo 1, tá? Não tem segredo. Se vocês falam, não, é aquele frete ali, né, aquele transporte de uma matéria-prima que eu estou consumindo, é feito por uma empresa terceira, eu só pago o frete, mas toda a operação, eu não tenho controle nenhum sobre a operação, eu não tenho propriedade sobre aquele caminhão, então não tem segredo, vai ser escopo 3, emissões indiretas. Mas existe muitas vezes uma zona cinzenta, em que às vezes a organização tem propriedade ou tem controle e não sabe dizer se aquilo vai ser escopo 1 ou escopo 3, né? Pode ser, por exemplo, o caso de você ter um maquinário que você aluga, né? Faz um aluguel de maquinário, mas é a sua organização que opera aquele maquinário. E aí, né? Vai ser escopo 1 ou escopo 3? E aí a resposta é depende, tá? A gente tem no nosso FAQ uma resposta, algumas dicas, né, para fazer esse tipo de avaliação, mas o que a gente fala, né, numa regrinha de bolsa aqui, é que vocês olhem para a fonte de emissão e se perguntem, né? Quanto maior for o controle da minha organização sobre essa fonte, maiores são os indícios para classificar como escopo 1. Por quê, pessoal? Porque é aquilo que eu disse, né? Escopo 1, vocês vão olhar para ele e entender que são as emissões que a sua organização consegue atuar, né, na gestão das emissões, porque são emissões diretas, tá? Então, antes de mais nada, a divisão por escopo é para auxiliar vocês também nessa gestão. Então, muitas vezes não existe uma resposta certa ou errada, precisa de uma avaliação, é importante que a organização tenha esse conhecimento. Se tiverem dúvidas, a gente está à disposição também para ajudar vocês nessas dúvidas, tá bom? Então, aqui eu citei o FAQ, né, mais especificamente a questão 63, que a gente deixa bem detalhado alguns exemplos de que forma que vocês podem fazer essa classificação. E também deixo o convite aqui, né? Claro que é muito rápido aqui apresentar todos os aspectos da metodologia, mas a gente está com o ciclo 2024 do programa aberto, né, para adesões. Então, se vocês têm interesse em publicar os inventários da sua organização relacionados ao ano de 2023, né, que passou, então podem entrar em contato com a gente, se quiserem entender como que funciona o processo de adesão ao programa, os benefícios, né, como que é o relato na plataforma do Registro Público de Emissões. A gente tem esse material informativo do ciclo 2024, tá? Então, vocês podem acessar o nosso site, consultar valores, consultar o cronograma, quais são as principais atividades. A gente tem várias atividades junto com as organizações membros, que são exclusivas, tá? Temos também os treinamentos no método. Aqui cabe destacar que o treinamento ele já está com as vagas esgotadas, tá? Mas se vocês tiverem interesse, entrem em contato, a gente pode conversar. Enfim, eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vou deixar aqui, né, o meu contato pessoal e também o e-mail institucional do programa. Então, aqui a equipe do Programa Brasileiro, ela tem acesso a esse e-mail institucional, então muitas vezes acaba sendo mais rápido ali a resposta. Enfim, fiquem à vontade, se tiverem dúvidas, curiosidades, a gente pode marcar uma conversa. E eu acho que era isso para apresentar. Muito obrigado pelo convite. Fico à disposição aqui caso alguém tenha dúvidas. Alguém tem uma... Obrigado, Lucas, pela apresentação. Acho que foi bem enriquecedora, muita gente queria conhecer. E a gente abre um pouquinho para perguntas. Alguém tem perguntas? A Rúbia, por favor. Lucas, bom dia. Você falou sobre a PL do mercado de carbono, né, 420, que agora já foi incorporada em uma outra PL. E na regularização do mercado de carbono, ele traz, nos 2 primeiros anos, né, de regularização, para as empresas se adaptarem, elas vão precisar já fazer o relato de emissões. Né? Por mais que tenham empresas que não vão precisar necessariamente fazer algum tipo de compensação por emitirem menos de 10 mil toneladas, elas vão ter que fazer algum tipo de relato. Qual a expectativa de vocês para ser a metodologia escolhida?
Vocês acham que a do GHG vai ser, por ser uma das mais utilizadas, pode ser a que seja a padrão ou não necessariamente vai ter uma metodologia específica? Tá, boa pergunta, Rúbia. Eu não sei dizer, tá, se vai ser o GHG Protocol ou outra metodologia, porque é o seguinte, né, quando a gente fala de GHG Protocol, a gente está falando principalmente no âmbito voluntário, tá? Então, a gente está falando de uma metodologia para que organizações voluntariamente façam o seu inventário, né, e utilizem esse inventário para gestão. Quando a gente fala do ambiente regulado, muito provavelmente o que a gente imagina é que vão ter metodologias específicas para alguma fonte de emissão, porque no mercado regulado eles não vão querer olhar para as emissões totais da organização, não vai querer saber, por exemplo, do ar-condicionado, né, da empresa. Ele vai olhar para as fontes de emissão mais significativas. E a partir disso, imagino que vai ter uma metodologia de cálculo padronizada, né, para todas as organizações, para que, enfim, aconteça, né, de uma maneira padronizada para todo mundo. Então, eu acho que tem essas diferenças, né? Quando a gente olha para o mercado regulado, vamos olhar para a fonte de emissão. Esquece a organização como um todo, o inventário corporativo. Quais são as sinergias, tá? A partir do momento que você faz o inventário corporativo, você consegue entender o perfil de emissões, você sabe se você tem uma fonte de emissão que pode entrar, né, numa regulação, você já tem esse processo de coleta de dados, já sabe o processo de auditoria, muitas vezes, né? Muitas organizações já fazem auditoria de inventário. Então, tudo isso já está entrando na prática, né? Então, você já acaba antecipando, muitas vezes, o que pode surgir no futuro de uma regulação, tá? Então, a gente entende que existem muitas sinergias, mas eu acho que eles não vão ter essa separação, por exemplo, de escopo 1, 2 e 3, categoria tal, Y, Z, né? Eles vão olhar para a fonte de emissão e ter uma metodologia de cálculo para relatar essa fonte de emissão. Pela PL, coloca que é escopo 1 e 2, mas ele não especifica o que do escopo 1 e 2. Porque ele vai olhar mais para a atividade da organização mesmo, né? Não quer olhar para a cadeia de valor dela, né? Então, assim, não sei muito bem como que vai ser esse processo de cálculo, a gente vai ter que esperar, né? Um pouquinho. Mas eu acho que quem já faz o inventário, ele já está com meio caminho andado, vamos dizer assim, né? Que já vai saber o que esperar, qual que é a metodologia que vai usar, né? Algo parecido, não vai mudar muita coisa. Por exemplo, queima de combustível, né? Vai mudar o fator de emissão, mas a coleta de dados já está sendo feita, já está tudo mapeado dentro da empresa. Então, acho que existem essas sinergias, tá? Alguém mais tem perguntas? Bom, Lucas, obrigado pela apresentação, acho que foi enriquecedora. A gente compartilha a apresentação, né, Priscila, com o pessoal aí. Sim. E o contato do Lucas vai estar lá para quem quiser conversar, tá bom? Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Eu também queria agradecer o Lucas, a gente tem conversado desde o ano passado, e enfim, deu certo. Lucas, muito obrigada, tá? Eu agradeço, pessoal. Fico à disposição. Valeu, obrigado. Põe a pausa. A Gil levantou a mão. Oi, gente, Lucas, espera um pouco. Não, eu ia aproveitar para comentar, não sei se está na pauta, mas a gente vem falando de fazer um grupo de trabalho específico, né, para consolidar essas nossas experiências na questão da seleção, escolha dos fatores, ou cálculo, né, dos fatores de emissão de efluente. Eu acho que com essa fala do Lucas, a preocupação da Rúbia, só fortalece ainda mais, porque hoje no GHG você tem uma opção de quantificação que está ali na planilha, mas não necessariamente é obrigatório o uso. Então, a gente sabe que tem empresas de saneamento usando diferentes metodologias. Eu acho que seria muito bom se a gente aqui na Bicom pudesse consolidar isso, e quando o mercado se estabelecer, provavelmente terão a oportunidade e vão nos chamar, né, para opinar sobre essa emissão de efluente, imagino. A gente já vai estar pronto, né? A gente já vai estar, pelo menos, com um alinhamento entre as empresas privadas fechado. Acho que vale muito a pena. Bom, Gil, eu ia falar isso no final agora. A ideia é criar um grupo de trabalho dentro aqui da Bicom, um multidisciplinar, envolvendo pessoal técnico e pessoal da área de sustentabilidade das empresas, para a gente evoluir daquele trabalho da Amanda, do pessoal da Iguá também e da Copasa e da Sanepar, evoluir aquilo
discutir conceitos e tornar, talvez, evoluir com essa ferramenta, assim como você disse, e chegar num nível já preparado para o futuro, né? Talvez vire um protocolo, uma forma de calcular padrão mesmo, pode ser adotada como referência, de fato, no Brasil ou até no mundo, por que não? Mas a gente vai construir esse grupo de trabalho, sim, aí no âmbito aqui da Bicom, e a gente volta com informações breves, não tão demorado, não, vai ser muito breve. Obrigado, Lucas. Valeu, pessoal. Vamos para a próxima pauta? Eu vou relatar aqui, na verdade, só para finalizar, é apenas um comentário sobre os grupos de trabalho, que a gente já iniciou as atividades de alguns, de outros a gente está numa organização de agenda em temas, e no próximo mês eu já terei aqui o status do que a gente está fazendo aí nesse primeiro trimestre, tá? E agradecer a presença dos conselheiros, do pessoal do grupo de trabalho, todos os convidados. Acho que foi uma reunião bem enriquecedora para todos. Abrindo. A gente está discutindo, Juliano. Não, eu estou perguntando se está abrindo alguma coisa. Não, não. Não, então, você não ia abrir alguma apresentação? Não, não. Eu acabei de falar sobre os grupos de trabalho. Ah, era essa informativa? Eu achei que você ia apresentar alguma coisa. Não, não. Vai ser no próximo mês. A gente já iniciou as atividades de alguns grupos, como o GT de clientes. E no próximo mês a gente já vai trazer o status, né, das atividades desse primeiro trimestre. Perfeito. Então, pessoal, gostaria de agradecer. A gente atrasou 7 minutinhos aí do prazo, mas foi pontual, de certa forma. Agradecer a presença de todos, do pessoal do GT, dos conselheiros, e não sei se a gente vai fazer depois uma pesquisa se esse formato de reunião está agradando. A intenção é sempre evoluir para melhor, tá? Então, gostaria de desejar um bom final de semana a todos aí, bom trabalho e nos vemos em breve. Alguém levantou a mão? Desculpa, Juliano. Jean, você levantou a mão? Não? Eu ia acessar o chat. Obrigado, pessoal, pela reunião. Imagino. Obrigada, pessoal. Obrigado, tchau. pessoal. Obrigada, bom final Clarice. de semana. Obrigada, pessoal. Beijo, Pri. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijo, pessoal. Falou, pessoal. Obrigado. Tô lendo os comentários aqui, adorando, hein, pessoal? Que bom que gostaram.